meus queridos amigos, estamos de volta para mais um episódio do Café com Luz. E hoje, neste episódio, nós temos aqui a nossa querida Marina Miranda. Tudo bom, Marina? Tudo bom. Que bom que a Marina aceitou. Obrigada. Só que hoje a gente vai falar sobre o que, Marina? Nossas escolhas. E a Marina faz parte do vlog Minha Nada Mole Encarnação. Aqui não vai ser tão duro assim. Que bom, ufa! Mas a gente vai trabalhar sobre um tema muito bacana, Marina. A gente colocou como nossas escolhas. Nós temos liberdade de escolha, de decisão, ou estamos usando mal? Vamos fazer essa primeira provocação com você. Eu acho que a gente tem a liberdade, sim. O livre-arbítrio nos propicia ter essa liberdade de agir conforme o que a gente acredita que é certo ou o que a gente acha que vai ser melhor. Mas o Espiritismo também traz a noção de que essa liberdade existe, porém existem consequências, né? Então a gente tem essa noção de que não é fazendo tudo e qualquer coisa que a gente vai atingir o nosso objetivo. A liberdade nos propicia, se a gente tiver um foco, se a gente tiver um objetivo, a gente saber como chegar lá e descobrir o nosso melhor caminho, né? Mas sabendo que vão existir consequências e não é qualquer coisa que a gente deve escolher. A gente acha tão bonito o tema liberdade. E a liberdade está relacionada ao alcance do nosso fazer, do nosso sentir, da ampliação do nosso potencial. Se a gente fala que a gente tem liberdade, ela é condicionada a algum processo evolutivo, a alguma maturidade? A gente consegue comparar isso, por exemplo, com uma criança? Porque você pode dizer, a criança não tem liberdade. Tem, mas ela tem limitações. O que seriam as limitações? E onde é que entra a lei divina nisso? Será que Deus é bacana nos dando tantas limitações? Isso tem um porquê? Eu acho que esse exemplo da criança vem bem na hora, assim, porque uma criança não tem uma liberdade de, por exemplo, decidir coisas importantes sobre a vida dela, mas ela tem pequenas liberdades que vão, inclusive, aumentando no decorrer, né, da sua vida material, que ela vai descobrindo como se faz, por que é assim. Então, no primeiro momento, é extremamente limitado, porque ela não pode decidir, né? Então, até por questões de segurança, você diz isso não pode, isso pode, e decide por ela. Aí, eu acho que a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo e tendo mais noção do todo, ela pode ter mais liberdade para tomar suas decisões. Eu acho interessante também porque eu hoje, né, na minha idade, com os amigos também mais ou menos da minha idade, que estamos assim descobrindo a carreira profissional e a gente está tendo muita liberdade. E isso, de certa forma, é um pouco assustador, porque a gente vem de uma trajetória, né, da infância e da adolescência, com algumas pessoas tomando decisões pela gente. E, de repente, a gente pode escolher. E isso é muito desafiador, né? Ao mesmo tempo que é bom, dá aquele medo de, será que eu vou fazer a escolha certa? Poxa, você está colocando coisas assim bem bacanas, porque eu não sei se vocês se identificam, mas eu particularmente ouvia muito isso até dos professores, que a gente costumava ter medo, professor da escola, professor da evangelização espírita, que a gente acaba de repente indo para o medo quando a gente desconhece. Uhum. Então, o que acontece para você diminuir essa ansiedade, esse medo e conseguir perceber qual vai ser uma escolha boa para você? Bom, acho que aí levam alguns fatores, né? Primeiro, o autoconhecimento, eu acho. Saber quem você quer ser, quem você já é, ou seja, quais as ferramentas que eu já tenho hoje e aonde eu quero chegar. E a partir daí trilhar um caminho. Talvez não seja tão fácil descobrir aonde eu quero chegar, mas com certeza algumas dicas a gente tem. Eu acho muito complicado, por exemplo, você exigir de uma pessoa com 17 anos que ela escolha uma profissão. Eu acho isso, assim, tem pessoas que sabem e tem outras que não sabem. Então é comum a gente, mesmo depois de até já ter uma carreira, ainda repensar nessas escolhas. Esse objetivo pode mudar, mas o autoconhecimento nos permite saber, será que eu vou chegar lá? Com quais ferramentas que eu tenho que eu vou usar para chegar lá? E a fé, para mim, também é um alicerce muito poderoso, porque nesses momentos de medo e de dúvida, a fé de que as coisas vão dar certo desde que eu faça a minha parte,
é o que me segura também nesses momentos. Que é normal, né? A gente tem um momento com mais confiança, com menos confiança. Acho que são coisas da vida, mas a fé dá essa base. O Espiritismo, né, Marina, nos ensina aquilo que sempre foi intuitivo, espaço no conhecimento como imortalidade. Então, por exemplo, hoje eu estou na minha personalidade, você é Marina, eu sou Maurício, temos uma criação, temos várias influências, mas tem influências que, entre aspas, dormitam, né, no meu ser, no meu inconsciente, né, que é um agregado de quantas existências, né, de quantas vidas passadas, e aí a gente pensa que escolhe sem influência. A influência pode vir de dentro mesmo, Sim. das suas tendências. Saber escutá-las é esse do autoconhecimento que você falou, né? Também. Então, fé, saber ouvir, estudar, é sempre um movimento, não é, Marina, esse processo de busca? Porque é o que a gente fala, né? Assim, até um pouco da questão do acreditar, mas também fazer a sua parte. A fé é ativa, né? Você não vai simplesmente acreditar e esperar que aquela coisa venha até você. Ter a fé de que aquilo vai acontecer é ter fé em si mesmo também. E acreditar que dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu vou tentar vai dar certo, mas eu tenho que tentar, né? Eu às vezes até brinco com o pessoal. O primeiro passo para você passar num concurso é se inscrever. Se você não for fazer a prova, não tem como você sair na lista de aprovados. E claro também que estudar, se empenhar, né? Se dedicar, e claro que o objetivo vai ser alcançado em algum momento. Mas com certeza, é o acreditar, o se conhecer e colocar em prática, né? Fazer a sua parte. E dentro desse processo, como é que fica esse mundo ético, esse mundo moral que a doutrina espírita nos revela? Da gente conseguir ir amadurecendo. Tem muito a ver com o nosso processo educativo, né? O que você acha, Marina? Qual é a influência que tem, por exemplo, o Espiritismo em relação a essa releitura, a ampliação dos códigos morais do Cristo para as suas escolhas, assim, falando bem pessoalmente? Tem feito diferença isso? Mais a criação que você tem, mais o mundo íntimo que você traz, que está inconsciente? Você consegue já perceber isso na sua vida, nas suas escolhas? Eu acho que, principalmente o que me faz pensar, nem sempre eu consigo fazer, mas me faz pensar em qualquer momento, em qualquer escolha. A gente faz escolhas o tempo inteiro, né? Até o que a gente vai vestir de manhã cedo, até coisas que vão ser mais significativas. Mas assim, o porquê que eu estou fazendo essa escolha? É um caminho que segue características de justiça, verdade, amor? Ou é uma escolha para alimentar o meu ego? Ou é uma escolha para alimentar um desejo meu, algo que eu quero ter porque eu quero ter? Porque eu acho que quando a gente pensa em espiritismo e trabalha isso como não só como algo que a gente lê, que a gente estuda, mas algo que a gente tenta vivenciar, é algo que tem que nos transformar, né? E quando a gente começa a pensar o porquê que eu faço certas coisas, ou seja, eu começo a ter um processo de autoconhecimento, de me olhar nas diversas situações do meu dia a dia, eu posso começar a pensar de por que eu faço certas escolhas, por que eu escolhi esse caminho, estar com essas pessoas, fazer este trabalho, para alimentar que tipo de sentimento? São sentimentos bons ou são sentimentos ruins? Eu acho que o Espiritismo me ensinou muito isso, assim, de eu saber o porquê das coisas e automaticamente ter já uma certa noção de que tipo de consequência eu vou encontrar. Porque se eu estou alimentando sentimentos não muito bons, é capaz que eu encontre desafios e consequências também que vão vir dessa linha, de algo que eu mesma brotei. Vão poder te granjear um aprendizado talvez um pouco mais sofrido. Com certeza. Nada é tempo perdido, né? Mas às vezes é que vai precisar de um sofrimento que não era necessário se eu tivesse percebido isso. A gente falava, aqui eu estou com o Livro dos Espíritos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega e trabalha bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo que tem no Evangelho, né, Marina? E ele fala lá das causas das aflições. Lembra que eu conversei contigo? E ele fala de causas anteriores das aflições, daquilo que nos traz ruído, mal-estar, problemas menos ou mais sérios, e as causas atuais, as causas anteriores, tendo em vista as nossas outras vivências. Né? Muitas vezes a gente acha que é algo que acontece na nossa vida. Tudo é karma.
tudo é algo que foi em outra encarnação, devo ter feito muito, né? Fiz e aconteci. E às vezes não, são coisas de agora, né? Que a gente, inclusive, não só pra gente pensar nessa coisa de tempo, mas também pensar sobre a nossa responsabilidade, né? Porque a gente acha que a gente só está colhendo, mas na verdade não, a gente ainda está plantando. Né? Uma permanente semeadura que a gente vai continuar plantando. Então, o que eu quero colher amanhã, né? Tem gente com tanto conhecimento, com tanta informação, e há uma pobreza na maturidade das escolhas éticas, né? Como é que pesa isso, né? Kardec fala muito de maturidade do senso moral. Então não basta só a inteligência. Então como é que a gente potencializa esse lado moral que todo mundo tem a semente divina. Como é que você enxerga isso como peso para o amadurecimento dessas escolhas? Essa questão da moral. As duas coisas são importantes, né? Eu acho que o conhecimento, é claro que todos vamos atingir um grau de conhecimento muito grande. Mas eu acho que é algo que, momentaneamente, pode ser mais fácil de ter. Porque conhecer é fácil, vivenciar nem tanto. E eu acho que o aprendizado moral vem na vivência mesmo. Quando você não só ler que amar ao próximo é interessante, mas quando você começa a fazer isso. E é um desafio, porque num primeiro momento você encontra coisas que você não quer em si mesmo. E aí, por isso que eu falo do autoconhecimento. Você se conhecer e saber o que eu já tenho de bom, o que eu quero melhorar. E tendo aquele conhecimento como roteiro e batendo as informações. Ah, isso aqui eu conheço e faço. Ah, isso aqui eu só conheço. Isso aqui eu preciso conhecer mais para começar a fazer. E eu acho que é uma linha que uma puxa a outra. Com certeza, uma sozinha não vai resolver, né? Mas a parte moral mesmo, eu acho que vem com a vivência, vem com o exercício. E que é diário e, por vezes, cansativo. Mas, com certeza, quando a gente vê aquela mudança, nossa, eu já não estou me estressando tanto. Não dá para comemorar um pouquinho? Já pode? Eu acho que já cria uma certa satisfação e um estímulo de saber que nós somos realmente atores de todo esse processo. Que aquela que não só não vale acreditar e conhecer, mas, de novo, eu tenho que fazer. E isso traz resultados, né? Muitas vezes a gente nem consegue perceber aquilo que está na cara. Tem gente com problemas na sexualidade, o uso do poder, né, da honestidade, da correção, da mentira. Todos nós temos fundos viciados. Essa identificação que você falou, ela às vezes é doída, né? Porque você reconhecer isso em você... Porque eu chegar para alguém, para um cavalo com uma bandeja de diamante, eu vou tentar ele. Agora, se eu chegar com a de cenoura, talvez ele tenha... Se bem que ele vai comer só o que precisa, né? A gente aqui... Você entendeu isso aí, essa comparação? Sim. O que você vê isso? Dá para sentir, por exemplo, junto com nessa etapa de vida, da juventude, das escolhas, será que esse é um papo muito mais para frente ou desde a criança, cada um no seu tempo? Amadurecer e ser incentivado a fazer essas reflexões, esses questionamentos. Eu acho que sempre é hora, né? Eu acho que tendo a didática e a forma de dizer para que seja compreendido, porque não adianta você, né, falar com uma criança como você fala com um adulto, vai ser inútil. Mas eu acho que sempre é hora de discutir isso, porque primeiro que nós somos crianças nesta vida, mas com certeza já carregamos características boas e ruins de outras experiências. E eu acho também que, como é um exercício, não tem uma data para começar. É assim que houver esse despertar. E principalmente na adolescência, assim, juventude, que a gente lida bastante, é quando começa a surgir mais esse espaço de liberdade, mais esse espaço de tomar escolhas. Ah, isso aqui agora eu posso decidir, agora eu já tenho uma certa liberdade de locomoção, então eu posso decidir para onde eu vou, com quem eu vou, que horas eu volto. Sempre com aquelas perguntas de mãe, né, para saber com quem que você tá e que horas você volta, mas eu já tenho uma certa liberdade. Então, eu acho que sempre é hora de você mostrar que depende daquela pessoa. Se ela está tendo o direito da liberdade, ela tem também a responsabilidade de tomar conta de si mesma. Não é só uma coisa que vem, agora eu sou livre e ponto, acabou. Não. Se você é livre para tomar essa decisão, é porque a responsabilidade disso também é sua. E as consequências desses atos também vão ser suas. Então, fazer esse balanço, trazer de forma
né, didática, como eu falei, para cada idade, mas todas as idades eu acho que já tem capacidade de perceber. Interessante que você, na sua fala, eu estou observando, você trouxe algumas palavrinhas que eu fico assim, parece que... Vai desenhando. Desenhando assim. Você falou, por exemplo, em liberdade, que é o tema, livre-arbítrio, né? Nossas escolhas. Aí vem conhecimento, moral, vontade, porque nesse processo há que se ter vontade. Você fala em conhecimento, você agora destacou responsabilidade. Aí a gente pensa, poxa, responsabilidade, isso tem a ver com disciplina. Verdade. E quando a gente fala em disciplina e responsabilidade, para muita gente isso não pode parecer cerceamento de liberdade. A gente tem uma relação com os nossos pais quando estamos ainda dependentes deles. Então, às vezes o pai fala, tem hora, tem não sei o quê, em que certo momento parece que é paradoxal e não é. Porque eu tenho uma frase do Chico que eu acho lindíssima, que a disciplina, ela não é a tranca, ela é a chave. Sim. Porque quando você disciplina, quando você bota ordem na sua vida, você amplia o teu potencial de ação. É isso mesmo ou é só palavra para o café com luz? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é difícil de compreender, principalmente porque a gente tem muita sede pela liberdade, muita sede por poder fazer as minhas escolhas, por ter um carro, né, ou enfim, poder se locomover com mais facilidade, escolhas materiais, a própria escolha da profissão, às vezes uma questão de sair de casa, né, morar sozinho ou morar com amigos. A gente tem muito essa ânsia da liberdade e às vezes esquece a responsabilidade. Né? Esquece que ao morar sozinho, por exemplo, você vai ter que pagar suas contas, você vai ter que limpar a sua casa e vão vir outras coisas juntos, né? Mas que a gente tem que pensar. Porque se a gente não pensar, abrir a porta, por exemplo, e encontrar uma bagunça, não adianta. Né? A gente tem que saber como abrir essa porta e como lidar com o que vem depois dela. Então, assim, pode até ser chato você falar de liberdade e depois vir com disciplina. Mas se elas não estiverem juntas, não vai adiantar ter a liberdade. Acho que os exemplos práticos do nosso dia a dia mostram isso. Vou contar uma minha, rapidinho aqui. Eu tinha um hábito terrível, e agora estou tentando me policiar, de ser muito bagunceiro mesmo. Então nada tinha lugar fixo, minha liberdade, né? E a liberdade que deixava os outros... Eu me acho na minha bagunça. Só que a minha bagunça, eu não moro sozinho, eu tenho uma família. Então, aquela história, eu estava começando a sair muito sempre atrasado de casa, porque aonde está a chave do carro? Então, um exemplo banal, no dia que eu falei assim, eu vou botar a chave do carro num lugar só, disciplinar o local, né? Aquilo ampliou minha liberdade, porque eu já não saía ansioso de casa, que aí você já vai para o trabalho, aí já arranja um nervosismo no trânsito. Eu não sei se o exemplo é banal, é bobo, não, mas eu achei bom. Então assim, tudo bem, ninguém precisa ser exagerado, né? Mas essa equilíbrio organização, você falou em concurso, aquisições materiais, aquisições espirituais, eu quero evoluir, mas eu nem conheço. Eu não tenho uma disciplina de estudo, de refletir, de ampliar. De me conhecer, né? É a própria questão, né? A gente tem a liberdade da gente ser quem a gente quer. A gente tem a liberdade de enfrentar aquilo que a gente tem para enfrentar e de se modificar. Mas se a gente simplesmente pensar, quero ser paciente, e não detalhar dentro de você em quais momentos você não é e qual é o gatilho que te explode, que te leva a não ser paciente, você nunca vai alcançar. Então, acho que a liberdade segue esse mesmo caminho, né? A gente quer ser livre para ter escolhas, mas a gente tem que entender que junto disso, e sem nenhum pesar, mas junto disso também vai vir as consequências e a responsabilidade. Acho que não precisa também tratar da disciplina como algo tão pesado. Na verdade, se a gente entender que a gente só que a gente só tem que ser disciplinado quando a gente ganha liberdade, é um combo, vem junto com o presente. Rafa mostrou ali a plaquinha, a gente tem uns minutinhos finais, e aí eu queria que você já fosse encerrando, Marina, fazendo essa reflexão final, né? O que você deixaria como dicas, né? Um conselho, não sei, né? Mas dicas para a gente ampliar nossas liberdades de escolha. Eu acho que é sempre pensar, quando você pode fazer uma escolha, você deve pensar em por que eu estou fazendo essa escolha, aquilo que eu falei antes, né? Por que eu estou escolhendo isso? E a partir daí, entender o que está te motivando a tomar essa decisão. Se forem sentimentos que você quer cultivar,
E aí eu já não sei o que é certo e o que é errado, porque, né? Se forem sentimentos que você quer cultivar, continue, né? Porque mesmo que a gente aprenda depois, todo esse processo foi pensado, existiu um objetivo, e mesmo que não dê certo, vão ter consequências boas. Eu acho que é um erro nosso achar que a liberdade é algo que não tem limite, que não acaba quando eu estou em certos lugares, que não diminui depois que não está atrelada a responsabilidades. É um erro nosso achar que a liberdade é só a festa. E se a gente começar a pensar que a liberdade vem atrelada a consequências e que isso na verdade é bom, todo o pesar dessa palavra da disciplina, tudo isso vai se diluir. E a gente vai conseguir tomar iniciativas e fazer escolhas tendo noção do todo e não se preocupando tanto com isso. Então, os limites, os problemas, mesmo até as dificuldades naturais, elas vão estar ao nosso benefício, né? Isso. Então, isso aí é o Evangelho entrando na nossa vida, através do estudo, da experiência. É bacana. A gente fez um recortezinho. Isso é só um café, né, Marina? Pois é. Tem que ser um jantar inteiro. Tem que ser um jantar inteiro, que o banquete espiritual é grande. Mas a gente vai se despedir, fazer um agradecimento para a Marina. Obrigada. Obrigado por Adorei. você ter aceito. Que bom. E eu espero que vocês tenham gostado também desse café. Outros virão também. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.